Então, gente, estamos aqui gravando mais uma aula, né, para vocês. Sinto saudade aí do contato. Peço desculpas, essa aula tá um pouco atrasada por conta do que eu tive um problema aqui com o Zoom. Então, eu perdi alguns recursos e não consigo mais desenhar na tela. Mas, em compensação, eu ganhei isso aqui. Olha que só que bonitinho. E, sério, se qualquer dúvida aí vocês falem comigo, tá? Eu vou tentar colocar em dia tudo que eu tô devendo para vocês ainda essa semana, ok? E aí a gente tem que terminar de falar então a aula 8 do feudalismo ao ressurgimento das cidades, né? É, eu lembro que a gente parou falando do Império Carolíngio e tudo mais. Então vamos falar aí um pouquinho sobre como que se organizava esse império, como é que as coisas se organizavam, né? E aí, o feudalismo, se a gente for falar sobre o feudalismo, a gente tem que lembrar que a característica principal do feudalismo é que ele é uma soma do mundo românico com o germânico, né? O mundo romano com o germânico. E o que, que isso quer dizer? Ele quer dizer que alguns elementos do mundo romano estarão presentes e outros do mundo germânico, né? O mundo bárbaro. Dentre elas, eu lembro que a gente comentou no fim da aula passada, a vassalagem e a suzerania. A gente não pode esquecer que as pessoas que estavam nas cidades do mundo romano começaram a ir para o campo. Então, é uma característica rural em que a igreja católica romana, né, que inclusive aqui dura até hoje, a apostólica romana, ela vai ser muito presente e a gente vai ter um declínio aí na urbanidade, no número de cidades. Gente, o que é importante notar? É importante a gente notar que a gente está falando aí da Europa Ocidental, certo? Porque na Europa Oriental, lá onde a gente tinha o Império Bizantino, nada disso estava acontecendo, né? A gente tinha cidades, a gente tinha essas cidades inclusive fortificadas com muros em volta delas, certo? E a igreja que estava presente lá não era a Igreja Católica Romana, era a Igreja Ortodoxa, que está viva até hoje, inclusive, né? Então, assim, estamos nos limitando a falar de um movimento que aconteceu especialmente na Europa Ocidental. Ok. E quando eu falo Europa Ocidental, região onde hoje é França, norte da Itália, até a Inglaterra, inclusive, né? Um pedaço da Espanha, na Península Ibérica e tudo mais, né? E o que que isso implica? Implica numa vida que era o que a gente chama de vida feudal. Então, como que era essa vida, né? Era vida basicamente com essas relações todas mediadas pela igreja, com relações de nobreza muito bem estabelecidas, com relações de servidão. E os servos, eles tinham obrigações com seu senhor, né? A apostila, ela traz algumas, acho que não vale a pena a gente ficar lembrando elas, vocês leem depois, estudam cada uma, mas o vestibular ele mais cita, ele mais cobra como uma citação do que de fato o que foi a corvéia, o que foi a talha, o que eram as banalidades e tudo mais, tá? E era uma sociedade extremamente estamental. O que isso quer dizer? Que quem nasceu nobre vai ser nobre, quem vai nascer servo vai ser servo. Dificilmente vamos cruzar essas linhas, né? A gente tem aqui uma representação muito boa dessa sociedade, essa que é clássico, isso cai no vestibular bastante, essa pirâmide do feudalismo, ok? E que os servos, eles tinham as obrigações então com o senhor, tá? Que geralmente era um nobre, e a gente não pode esquecer que muitas vezes essa relação do nobre com o servo também acontecia. Então, assim, os servos tinham obrigação com o nobre tinha obrigação com o servo. Ok. E o rei, ele vai ser um nobre mor, né? Um nobre principal em que o próprio nobre, o próprio senhor vai ter uma relação. As terras que o nobre ganha, o nobre marquês, tal, ou o duque, os mais altos nobres aí, que eles ganham diretamente da mão real. E nessas terras eles vão deixar com que os servos morem lá, né? Assim como a gente não pode esquecer, por exemplo, que as ideias de suzerania e vassalagem reinavam, né? Ainda aconteciam. Então existia um nobre que ficava sobre outro nobre, por isso que isso é uma pirâmide. Tinha um nobre que estava aqui e um nobre que estava aqui, tá? E o clero ele era, obviamente, composto por alto e baixo clero também. Então, se você era servo, você podia entrar no clero. Olha só que salto você dava, mas ainda assim tinha gente que estava acima de você. E você ser um padre, assim, às vezes você ser um padre, isso não te sobrepunha, por exemplo, ao poder de um nobre. Então, isso vai muito aí de relações bastante peculiares dentro do próprio feudalismo. Mas, a princípio, a gente tem essa pirâmide aqui mostrando mais ou menos como eram essas relações. Os servos, e aliás, todo mundo tinha obrigação com a igreja, tal. O rei também pagava dízimo, os servos eles pagam dízimo, e isso é importante porque a igreja católica ela vai ser a instituição mais forte e presente dentro do feudalismo, tá bom?
Não podemos esquecer, então, das obrigações também de suzerania e vassalagem, que eram entre nobres, entre si, tá? Então, nobre suzerano, ele era um nobre que mandava, assim, ele tinha muitas vantagens em relação ao vassalo, mas ele também tinha obrigações com o vassalo. Assim como o nobre, ele tinha obrigação com o servo. Por que que, por exemplo, o servo morava na terra do nobre? O nobre não podia chegar da noite pro dia e falar, sai dessa terra que agora ela continua sendo minha. Ah, mas meu senhor, eu tenho uma relação com você. O nobre virar e falar, não, não tem mais. Não, não existia isso. Isso era um contrato muito respeitado, tá? E o servo, não podemos esquecer que o servo não pegava em armas. Quem defendia o servo, por exemplo, em uma invasão era o nobre. Isso vai estabelecer, né? Mais adiante eu vou dar alguns exemplos para vocês, ok? Então, não esquecermos que essas relações elas eram bastante respeitadas entre si. E o suzerano, às vezes, quando ele tinha um vassalo, que era um outro nobre, às vezes esse vassalo ele não chegava, por exemplo, ao rei. Ele tinha obrigações com esse suzerano, mas não chegava quem estava com o suzerano acima dele. Eu já citei isso no fim da última aula, espero que tenha ficado claro. Muitas vezes o rei não era lembrado. As pessoas elas lembravam do senhor feudal que estava acima dela. E isso é muito louco, porque a gente tem uma ideia na cabeça de que o rei ele era automaticamente respeitado só por ser o nobre mor. Não necessariamente, às vezes a relação tinha um intermediário, certo? Espero que isso tenha feito sentido. Se não tivesse, vocês conversem comigo, tá bom? E aí, se fosse para a gente estabelecer o que é um feudo, tá aqui uma imagem do que é um feudo. Então, os nobres, os senhores moravam nos seus castelos, né? E todos os servos morando em volta. Olha só que muito louco, eles moravam aqui nesses lugares em volta. A gente tem que lembrar que a estrada ela era extremamente violenta, tá? Então tinham saqueadores, até povos bárbaros e nômades que moravam lá e que acabavam saqueando as pessoas que estavam nas estradas. Guarda esse elemento que ele vai ser importante. Especialmente quando aconteciam essas invasões, o que os servos faziam? Eles saíam das casas dele, pegavam o que era deles, o que dava para recolher da plantação, e entravam para dentro das muralhas do castelo, e quem defendiam eram os nobres. Então, aquela relação que eu falei de servo com nobre é uma via de mão dupla. Pode não ser igualitária, né? O nobre ele recebe muito mais do que ele dá, por exemplo. Mas ainda assim é uma relação que era respeitada por todos eles, ok? Lembrando, assim, eu tava. É a terceira vez que eu gravo essa aula, eu tô extremamente bravo com isso, né? Eu tive alguns problemas aí com a tecnologia, mas eu citei como exemplo na primeira vez que eu gravei o vídeo e na segunda também, um filme que eu gosto muito para vocês verem o que é um feudo. Eu acho sensacional, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, é o filme do Robin Hood, mas é um desenho bem antigo da Disney. E ele é muito bom porque ele mostra certinho o que é um feudo. Óbvio que é uma fantasia, tá? Tem algumas representações ali que não são verdades, ainda mais porque eles uma fantasia zoomórfica, eles colocam animais como homens e tudo mais. O Robin Hood é uma raposa, né? Raposa como sinal de esperteza. Mas em relação ao espaço do que é um feudo, poxa, tem uma hora que eles vão participar de um festival e o festival é dentro dos limites do castelo e tudo mais. Gente, isso é sensacional. Lembrando que existiam lugares aqui que eram áreas nobres, tá? Só os nobres podiam usar. Só áreas servis em que só os servos podiam usar e áreas comuns. E aí você vê o servo lá naquele filme indo para a área do nobre fazer festival e tudo mais. E isso é muito legal, assim, a ideia de como ver um espaço, se vocês puderem assistir o filme para vocês verem como era o espaço feudal, eu acho que eles foram muito felizes em representar, tá bom? E aí eu falei que a igreja ela era o principal elemento aí do feudalismo. E olha que muito louco, eu acho que a pessoa que tirou essa foto, ela teve um feeling muito bom, né? Porque ela representa muito o que é a igreja feudal na época do feudalismo. Na verdade, quem tirou essa foto fui eu, isso aí do arquivo pessoal, essa é a Catedral de Sevilha, tá? E ela mostrava, e era de propósito, assim, quando eu tirei essa foto, eu pensei, poxa, se um dia eu tiver que explicar a igreja do feudalismo para alguém, não pensava que eu ia dar aula de história ainda, né? Mas eu pensava que se eu tivesse que explicar o feudalismo em algum cursinho, alguma coisa assim, para algum aluno, para alguém, para os meus filhos mesmo, por exemplo, que eu gostaria de usar essa imagem, porque ela é sensacional. Por quê? Porque você vê uma intenção que a Igreja Católica tinha de mostrar para os seus fiéis durante a Idade Média, né? A Igreja Católica ela sempre trabalhou com a ideia de que ela está em crise. Então a gente estabelece isso para sempre, tá? E isso vai ter implicações filosóficas e teológicas, assim, muito importantes para o pensamento cristão. E a Igreja Católica fazia questão de que as igrejas fossem grandes e imponentes, por dois motivos. O primeiro motivo
era um motivo meio arquitetônico artístico, né? Para você pensar que, poxa, olha o tamanho da igreja em relação à pessoa, né? A igreja era gigantesca, era enorme. Ela tinha a ideia de ser uma coisa imponente para que Deus fosse muito maior do que as pessoas que estavam lá. E ela tinha uma função social também, porque assim como as áreas nobres serviam de resguardo para os servos entrarem e se defenderem, a igreja também servia. Então, muitas vezes, quando havia invasões, as pessoas entravam dentro da igreja, ficavam lá escondidas e o nobre lá fora defendendo todo mundo, entendeu? Então, assim, tinha muito dessa função. Eu acho que tem mais uma foto que eu também tirei pensando nisso, bastante ilustrativa, que eu vou mostrar para vocês, né? Vamos lembrar, então, que esse período foi fundamental para que a Igreja Católica ela se consolidasse, tá? Para que ela ficasse com o tamanho que ela tem hoje, inclusive, para que ela pudesse criar as raízes e se tornar uma das maiores religiões do mundo, tá? Ela tinha o Estado Pontífice, que era mais ou menos na cidade de Roma, onde hoje é Roma, onde hoje é mesmo o Vaticano e um pouco mais, tá? Eles tinham uma área um pouco mais extensa, tá bom? Então, se no feudalismo a gente tem essa característica rural, né, mais de vilas e mais de campo, o Estado Pontífice era uma cidade, tá? Então, lembrando que existem exceções dentro do feudalismo, tá? Isso é importante porque às vezes o vestibular ele cobra isso. E a própria Igreja Católica, ela dividiu a sociedade feudal em três estamentos. Ela dividiu entre os belatórios, oratórios e laboratórios. Quem que são os belatórios? Bellatori vem de bélico, né? Bélico é aquele que luta, é aquele que batalha. Então, hoje mesmo, quando a gente fala que tem um conflito bélico, é um conflito em que as pessoas lutam entre si, certo? O, o oratório vem de orar, vem de rezar. Então, são aqueles que rezam. Então, quem são os belatórios? São os nobres. Os oratórios são aqueles que rezam, são o clero. E os laboratórios são aqueles que laboram, né? Laboram é o trabalho. O laboratório é o seu local de trabalho. Então, o laboratório é o servo que vai sustentar a briga dos nobres, né? E as orações dos padres. E olha que representativo que isso fica, né? A servidão como o alicerce, como a base do feudalismo. Se vocês tiverem essa ideia, eu acho que vocês conseguem entender muito bem o que é o feudalismo, certo? Então, obviamente que vai ser uma igreja teocêntrica, em que Deus está no centro das suas vontades. Deus, tudo que acontece na Terra é por uma questão de vontade de Deus. Na próxima aula vamos falar de peste negra, e vai ter quem diga que a peste negra acontece porque é uma vontade de Deus de castigar os homens pecadores, tá? É uma igreja dogmática. O que é um dogma? Dogma é uma verdade incontestável. Então, a Santíssima Trindade, Deus é três, né? Deus, o Pai, o Filho e Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é Deus, Jesus Cristo, seu Filho, imagem e semelhança como homem, e o Espírito Santo, que é uma dimensão que a gente não consegue entender direito. Isso é um dogma, você não pode questionar. E isso era uma ideia católica na época, na Igreja Católica, que perdura até hoje, existem os dogmas da Igreja até hoje, tá? E super importante a gente perceber que o alto clero e o baixo clero eram divididos, existia então os bispos e os papas, né, dentro do alto clero, e o baixo clero composto basicamente por bispos menores e padres, e que vai ter uma diferença muito grande entre o tratamento desses cleros, tá? E a própria Igreja Católica, né, lembrando que quando ela coroou Carlos Magno como o herdeiro dos romanos, eles consideram Carlos Magno como o herdeiro do povo da igreja. Afinal, a igreja católica apostólica romana. Né? Quem herda Roma herda a igreja católica. E por conta disso, quando o Império Franco ele se transforma em Sacro Império Romano Germânico, naturalmente a Igreja Católica elege o Sacro Império Romano Germânico como o herdeiro de Carlos Magno, o herdeiro do catolicismo, o povo da Igreja. Ok? A foto em questão que eu falei que eu tirei foi essa. Olha, isso aqui é a porta da igreja. Se vocês olharem aqui, isso aqui é minha mão, tá? Eu fiz de propósito para vocês entenderem a grossura da porta. Chega na porta da sua casa e tenta abraçar ela com a sua mão inteira, você não vai conseguir, vai sobrar dedo, né? Propositalmente eu estou mostrando que era gigantesca, era enorme essa porta, ela é extremamente grossa. E se vocês olharem aqui, ó, isso aqui, gente, não é só por uma questão de tempo, tá? Que vai corroendo. Isso aqui é porque houve momentos em que essa porta está aqui desde a Idade Média. E houve momentos em que essa porta ela sofreu agressões, né, durante aquelas invasões todas. Então eles pegavam esse ferro aqui, ó, isso aqui é uma barra de ferro extremamente forte, ela trespassava a porta, você fecha isso, você coloca e as pessoas ficavam lá dentro muito bem resguardadas, tá? Eu lembro que quando eu estava falando com a minha irmã,
que a gente viajou, que a gente conheceu essa porta. Aí eu falei, olha isso, que sensacional. O povo ficava lá dentro. Ela, pera, essa porta aqui da Idade Média? Eu falei, tá. Então essa porta tá aí desde surto de varíola, tá desde surto de peste negra, de cólera que teve durante esse tempo. Eu falei, tá. E ela teve nojo. Gente, não tem risco, tá? É diferente. E aí a gente tem que entender também que o que a gente está fazendo aqui é um assassinato histórico, ok? Por que é um assassinato histórico? Porque a gente está vivendo 1000 anos de Idade Média em 3, 4, 5 aulas que sejam. Não dá tempo da gente ver tudo. Então, infelizmente, eu já vou ter que começar a entrar na Baixa Idade Média. E aí a Baixa Idade Média, ela passa, é realmente um período de transição, ok? E o que acontece? A gente tem que entender algumas características, tá? Houve um aumento na produção de comida dentro da Europa, mas não porque a terra que produzia, ela produzia melhor. Ela aumentou o número de terras em que se produzia. Então se produziu mais porque tinha um novo espaço para se produzir. Mas as técnicas de produção começaram a ficar obsoletas, tá? Aconteceu também uma relativa paz interna, porque, poxa, se as pessoas elas estavam dentro dos feudos e estavam bem protegidas, era muito mais difícil invadir, certo? Ainda mais que a gente já tinha expulsado os mouros da Europa, dificilmente os mouros são os muçulmanos, os islâmicos, então acontecia uma paz bastante assim. Eu digo relativa por quê? Porque se você sai. Esse termo relativa, se você olhar na apostila, está escrito paz interna. Eu fiz questão de colocar esse relativa, por quê? Porque se você ia para a estrada, você podia muito bem ser saqueado, ok? Você podia morrer, tá? Era bem assim. Mas assim, por conta dessa paz interna, por conta desse aumento da produção, mais por conta do número de terra produzida, essas terras elas ficaram saturadas, acontecia uma saturação muito grande do que estava se produzindo. E aí, com esses três fatores, se a gente for somar, a gente prejudica a subsistência dos servos e dos nobres, né? Fica mais difícil sobreviver com esses recursos limitados, certo? Então, por conta disso, a gente vai começar a fazer o movimento inverso do que a gente fez na aula passada. Se as pessoas estavam migrando das cidades para o feudo, agora elas estavam migrando de volta para as cidades. Então elas saíam dos feudos para ir para as cidades. Isso aconteceu especialmente no século XI. Né? Qual que é o século XI? É a partir do ano 1001. Lembra da regrinha que eu ensinei para vocês, né? Século é dividir por 100, né? Então a gente vai ter a partir do ano 1001. Então a gente vai ter 1000 ou dividir por 10, desculpa. Você vai ter lá ano de 1000, dividido por 10 dá 100,1, dividido por 100 é 100 mesmo. Vai dar 10,01. Se tem alguma coisa a mais depois do zero, fica século XI. Então a gente vai ter o século XI aí como século que marca isso, tá? E aí acontece então essa migração dos servos para as cidades, e acontece também que existe uma massa nobre, uma bastante gente, bastante nobres, que eles ficam sem posses. E aí começa a surgir aquela imagem do cavaleiro errante, né? Do filho do nobre que não vai ter uma terra. Que era o que aconteceu, não sei quem assistiu o Game of Thrones, basicamente é o que acontecia, por exemplo, com Tyrion. O Tyrion era um filho de um nobre e ele não tinha terra. Mas o que aconteceu também, por exemplo, com o Jon Snow, né, que ele era o bastardo, e os nobres eles tinham filhos bastardos, ele não tinha terra. Vai priorizar o filho dele, que é o primeiro, talvez o segundo, certo? E aí o filho, esses nobres, eles começavam a migrar e aí criava-se aquela imagem do cavaleiro errante, né? Basicamente essa vai ser o embrião para lendas, para histórias como, por exemplo, Don Quixote. Don Quixote ele vai ser um cavaleiro errante, um filho de um nobre, um cara que tem riquezas, mas ele não tem posses, né? Ele não vai ter terra. E aí ele vai sair pelo mundo afora caçando aventuras. E vai guardando isso, porque esses elementos são todos importantes, certo? Lembrando então também que a gente tirou os árabes da Europa. Eles não estão mais na Europa. Mas ainda assim eles dominam as rotas comerciais. O Mediterrâneo está absolutamente fechado. O Mediterrâneo, é, a, a marinha árabe era muito forte, né? Então o Mediterrâneo ele está bastante fechado. E aí, por conta disso, se precisava se trazer mercadorias de fora, até porque não estava dando para
para alimentar toda a Europa, né, com o que tinha dentro da Europa, e os nobres também queriam coisas, especiarias, queriam novidades vindo do Oriente, eles não tinham mais como. E aí o que aconteceu? Começaram a aparecer rotas comerciais que fugiam dos árabes. E eu sempre tive uma dúvida, nunca entendi como é que Flandres vira uma rota comercial se ela não tem nada a ver com o Oriente Médio. Acontece que Flandres se destacava por artesanato, então dentro de Flandres as pessoas produziam para vender dentro da Europa, produzia artesanato. Quando você pega uma matéria-prima e você coloca trabalho em cima dela, você agrega valor. Você pega uma árvore de graça na floresta, transforma numa cadeira, você vende a cadeira, né? Você não está vendendo só o objeto cadeira, você está vendendo o seu trabalho. Porque uma pessoa, qualquer um, era capaz de fazer uma cadeira, qualquer um entre aspas, vocês entenderam, mas uma pessoa que se dedicasse ao trabalho ia ser capaz de fazer uma cadeira. Só que você está vendendo o seu trabalho em cima dessa cadeira, por exemplo, entendeu? Então aí começa assim, então, nessa hora, a se perceber que precisava fugir dos árabes. Ou então, você conseguir ter esse comércio novamente com os árabes. Então, se dentro da Europa surgiu a alternativa de ter um lugar como Flandres, que se produziam coisas para vender dentro da Europa, também houve uma necessidade de abertura comercial. E aí entram as cruzadas, que talvez seja o elemento mais importante, ou um dos elementos mais importantes da Baixa Idade Média. E o que foram as cruzadas? As cruzadas foram expedições militares ao Oriente. Essa é a definição de cruzadas, e elas aconteceram. Se você for pegar cruzadas e definir com palavras, você define como expedições militares ao Oriente Médio. Ou, na verdade, coloca Oriente porque nem sempre foi Jerusalém. A gente tem que tomar esse cuidado, porque a primeira cruzada ela foi com o objetivo de retomar Jerusalém da mão dos islâmicos, tá? Mas nem sempre houveram cruzadas somente para Jerusalém. Houve uma cruzada, por exemplo, que foi para Constantinopla. E eles simplesmente saquearam a cidade e voltaram para trás, né? Então a gente deixa esse termo bem abrangente para que a gente entenda então que são expedições militares ao Oriente, tá? Uma coisa que é muito louca é que acho que não vale a pena a gente ficar lembrando qual cruzada foi qual, tá? O vestibular ele dificilmente vai cobrar isso, e se cobrar ninguém sabe, o pessoal não fica estudando, a primeira cruzada foi isso, a segunda cruzada foi aquilo, é um conhecimento muito específico, tá bom? Mas o que é legal vocês perceberem? Que houveram as mais diversas desculpas e os mais diversos motivos para cruzadas. Houveram as cruzadas dos reis, as cruzadas dos mendigos, houve as cruzadas das crianças, em que literalmente um papa mandou as crianças irem para as cruzadas por eles serem puros de coração, e eles acreditavam, e aí o Papa usou a justificativa de que os puros conseguiriam trazer de volta Jerusalém para a mão dos católicos. O que é uma mentira, as crianças elas foram mortas, escravizadas e vendidas. Ou mortas, né? Porque não sei o que é pior. E, enfim, houveram várias cruzadas aí. Mas o que a gente pode entender das cruzadas? As cruzadas ela tiveram vários objetivos. Ela teve o objetivo católico, que basicamente o primeiro momento era retomar Jerusalém das mãos dos infiéis e aí reafirmar como uma religião. A gente não pode esquecer que a Igreja Católica tinha acabado de sofrer a cisma do Oriente, então era uma forma dela se mostrar como forte até para os seus competidores, vamos colocar competidores entre aspas aí, certo? Do Oriente, da Igreja Católica Ortodoxa, tá? E conforme eles iam andando, marchando em direção às cruzadas, era capaz deles conseguirem fiéis, né? Burguesia, a gente não sabe o que é um burguês ainda, então deixe em suspenso, já já eu explico. Tinha o objetivo do povo, que era basicamente a redenção dos pecados e um lugar para morar. Por quê? Porque o padre, e aí o Papa, inclusive, eu tenho que vou colocar para vocês nos exercícios. Desculpa, eu vou colocar para vocês nos exercícios o que era o Papa, né? Como que o Papa ele fazia? Ele literalmente prometia o reino dos céus para quem fosse se sacrificar pela causa católica. Então, o Papa ele fala: tomai o caminho do Santo Sepulcro. Se você morrer, você vai para o céu. É um negócio bem voltado mesmo para a redenção. Então, a Igreja Católica pregava muito que o pecado acontecia, né, que ele estava em crise, que as pessoas eram pecadoras. E quem fosse para as cruzadas tentar tirar da mão dos infiéis a Jerusalém, teria a redenção desses pecados. E por isso tinha muita gente que ia. E até como aquilo que eu estava falando para vocês, né? Não esquecer que a Europa estava extremamente saturada aí, que as pessoas não tinham lugar para morar. Então, conforme eles iam para lá, eles literalmente estavam procurando uma morada, um lugar para poder ficar.
E os reis, eles tinham naturalmente a ideia de conseguir a glória. O rei que conseguisse tomar Jerusalém, ele ia ser conhecido como o rei que tomou Jerusalém, como o rei que conseguiu matar os mouros, derrotar os mouros e tudo mais. Então eles iam em busca da glória, eles iam em busca de terras, né? Qualquer terra que eles conseguissem nesse meio ia ter que ficar para alguém que ficasse na mão de um rei, ou mesmo de um nobre, de um filho deles, por exemplo. Então eles já resolviam aquele problema do nobre sem posses, e uma diminuição populacional, né? Era muito difícil sustentar as pessoas dentro do feudo. Então, não esquece que o nobre tem o interesse que o feudo dele vá bem, que esses servos eles paguem os tributos deles, e tinha muita dificuldade de pagar os tributos quando tem muita gente, né? Não esquece que muita gente quando produz é bom, mas muita gente quando não produz falta recurso para sustentar esse povo inteiro. Além de que se algum filho deles que não tivesse posse morresse, não ia ser um problema nenhum para eles. Vamos lembrar que a guerra ela é uma forma bastante efetiva de diminuir população, tá? Eu não concordo com isso, obviamente que quem tem um pensamento de hoje em dia um pouco mais esclarecido sabe que isso é uma péssima ideia você querer sacrificar pessoas para que o seu país ou a sua terra ela vá bem, né? Veja como a gente dá voltas, como o mundo é cíclico, tá? Eu não tô, se eu tivesse em aulas eu ia falar para vocês sobre o movimento político de hoje, essas ideias de que o Brasil não pode parar para que algumas pessoas têm que se sacrificar para isso. Isso era uma ideia que os reis já tinham naquela época, e se vocês souberem explorar essa ideia dentro da sua redação, por exemplo, citando que ah, é, não é, é, não é de hoje que os políticos eles preconizam que se sacrifique algumas pessoas para que haja recurso para todos. E isso é uma ideia que perdura desde a Idade Média, em que se exploravam os cruzandos, né, quem é para cruzada era um cruzando, que exploravam os cruzandos sacrificando-os para que houvesse um bem comum. Né? Isso vai ser uma bela ideia aí de uma redação, certo? Ó, os católicos eles só conseguiram tomar da mão dos infiéis, né, colocar esses infiéis entre aspas, dos muçulmanos, é porque muitas vezes vocês vão encontrar, quando vocês encontrarem um documento da Idade Média falando dos infiéis, provavelmente, assim, 99,9% de certeza que quem falou isso foi um católico, um cristão. Aí você olha na beirada, se for um documento cristão, saibam que eles estão falando dos muçulmanos especialmente, tá? E só teve uma vez em que eles conseguiram retomar, e assim, não foi na base da guerra, foi na base da diplomacia e depois já perderam logo em seguida, tá? Até hoje, Jerusalém se encontra na mão de não católicos, né? Tem uma briga muito grande lá para ver se aquilo é parte de Israel ou se é parte da Cisjordânia, né? Dos palestinos. Então, não são católicos ou os israelenses são judeus. Os palestinos são árabes, são muçulmanos. Lembrando que Jerusalém é a cidade em que há o Muro das Lamentações, que é uma figura extremamente importante do Templo do Rei Salomão, que é uma figura importante judaica. Foi lá que Maomé ascendeu aos céus e por isso é importante para os islâmicos. E foi lá que Jesus Cristo, o elemento principal do cristianismo, né? Cristianismo vem de Cristo, viveu e morreu. Então lá vai ser uma cidade importante para essas três religiões, tá? E acho que a gente explorou aí todos esses objetivos, né? Não podemos esquecer então que houve então um fracasso enorme na tentativa de retomar Jerusalém das mãos dos infiéis. No entanto, houve um sucesso econômico sensacional, porque eles conseguiram reabrir o Mediterrâneo, os árabes perceberam que dava para fazer comércio com os cristãos, guerras são guerras, negócios à parte, ok? Isso é uma coisa que a gente tem que deixar claro para o resto do nosso curso. Não é porque um povo vai estar em guerra que eles não vão comerciar sempre. Óbvio que vão existir bloqueios econômicos. A gente vai ver o bloqueio econômico de Napoleão, por exemplo, que vai fazer a família real vir para o Brasil. Mas, nesse caso, não foi impeditivo para que houvesse comércio entre os árabes e os católicos. Né? E aí, com esse excedente, com isso que estava se produzindo, começou a acontecer um negócio muito louco, que dentro da própria Europa, as terras estavam saturadas, não se conseguia produzir para todo mundo, mas o que se produzia ficava na mão de algumas pessoas. E aí começa a surgir uma classe chamada burguesia. E aí a burguesia, ela vai ter um interesse nas cruzadas também, que é abrir o Mediterrâneo para o comércio, para que ela consiga escoar isso que ela está produzindo e está sobrando. E aí eles vão conseguir.
vai ser importante para a burguesia. Outra coisa que a gente tem que notar é que a redução populacional, ela realmente de fato acontece, muitas pessoas morreram indo para as cruzadas, tá? Mas redução populacional mesmo na Europa, a gente vai ver na próxima aula com a peste negra, aquilo sim foi redução populacional, a gente está falando agora só de uma redução populacional relativa, a próxima vai ser bastante considerável. Essa imagem que eu trouxe, está na apostila de vocês e que eu trouxe aqui, olha como eles colocavam os elementos católicos como forma da guerra mesmo, tá? Eles não tinham medo de colocarem imagens católicas para guerrear. Nessa imagem a gente vê Jesus Cristo com a faca nos dentes, literalmente, guiando os templários. A Ordem Templária era uma ordem de nobres cavaleiros que estavam na frente das cruzadas, tá? E que representavam as tropas cristãs em direção a Jerusalém, em direção à retomada dos infiéis, né? Vejam bem que aqui, ó, nos escudos, nas imagens dele, tem aqui as cruzes de Cristo, né? Então eles iam sim em busca da terra, tirar da mão dos infiéis, colocando Deus como o cara que está guiando eles. Então era tudo à vontade de Deus, como a gente já disse sobre a Igreja Católica. E vejam que não é de hoje que um povo se acha aquele que é o escolhido por Deus, né? E toda vez que um povo se acha que é escolhido por Deus, ele tem a certeza que ele pode se sobrepor a todos os outros povos que estão em volta deles. E aí, gente, com tudo isso, vai somando todos esses conceitos, a gente percebe que cria-se um ambiente em que as pessoas elas estão começando a voltar para as cidades e aí a gente vai ter o renascimento comercial e o renascimento urbano. Eu estou usando essa expressão renascimento porque é uma expressão bastante consagrada. O correto é reativação. Haviam cidades no mundo inteiro nessa época, tá? Aqui na América, inclusive, no Mali, existiam cidades muito maiores, inclusive, do que as cidades europeias. Na própria Império Bizantino, que tem uma parcela de suas terras na Europa, existia sim cidades, né? Só que a gente está falando então na Europa Ocidental, tá? Então a gente vai acontecer o processo de reativação urbana das cidades, tá? E as cruzadas, então, ela foi um fator muito importante para que acontecesse essa reativação, essa volta das cidades aí com as forças delas. Tá? Cidades que ganharam destaque são as cidades portuárias italianas, onde hoje é a Itália, né? Na época eram diversos, as próprias cidades elas tinham meio que uma independência entre si, né? Eram quase polis, é que você não pode falar que eram polis, definitivamente não coloque na prova que eram polis, porque não eram polis, mas elas tinham uma relativa rivalidade, inclusive, entre si, e um governo meio que independente, só que todas eram italianas, tá? A ideia de Itália mesmo só vai acontecer lá para frente, lá pelo ano de 1800, durante a unificação italiana, e a gente vai conversar sobre isso mais tarde no curso. Quais eram essas cidades? Era Gênova e Veneza, elas eram as duas principais, ok? Então sempre eu vou falar muito de Gênova e Veneza nas próximas aulas. Então guardem, sempre que vocês falem Gênova, lembre de Veneza e vice-versa. E Bari, Nápoles, Palermo e Pisa, que também eram cidades bastante ricas e que tinham bastante recurso e que atendiam aí essa demanda, tá? E o que essas cidades elas comercializavam? Elas comercializavam coisas que vinham do Oriente e eles levavam de volta para a Europa. Quais eram essas coisas? Era marfim, café, eram especiarias, eram perfumes, eram tecidos. E aí eles trocavam também, porque quem produzia em Flandres, lembra que Flandres era uma região de artesanato, levava para essas cidades para vender também. Então, elas viravam verdadeiros centros de encontro de pessoas. E quando você encontra essas pessoas se encontram, essas pessoas de culturas diferentes, elas se encontram para trocar comércio, trocar experiência, isso é legal. Isso começa a gerar um fluxo aí. E aí a gente vai falar dessas consequências na próxima aula, né? Especialmente porque começa então essas rotas comerciais, elas começam a se consolidar. Então quem é de Flandres para a Itália precisava, por exemplo, de sair de Flandres e ir para a Itália. Aí o que acontece? Aquele nobre que estava ocioso, por exemplo, ele vai começar a ajudar esse artesão, essa pessoa que estava com um produto feito a cruzar esse caminho, né? Porque afinal de contas essa pessoa ela podia ser atacada no meio do caminho por bárbaros ou por ladrões. E aí o nobre vai virar o que hoje a gente chama de mercenário. Essa é a origem dos mercenários e vai ser um elemento importantíssimo aí ao longo das próximas aulas, né? Como que essas cidades elas
começaram a se proteger então dessas invasões. Elas começaram com esse dinheiro que elas produziam, né? Então, existe agora uma nova valorização do dinheiro, que eu coloco aqui como monetarização civil, certo? Os próprios servos, eles estavam começando a receber alguma bonificação de alguma forma dos seus reis, porque os reis não queriam que os servos fossem embora também, né? E essa monetarização da cidade, essa monetarização do povo, começou a fazer rodar de volta a moeda dentro do continente europeu. Né? A gente não pode esquecer que muitas coisas eram trocadas, na verdade, né? Mas nem sempre o que eu tenho para te oferecer para trocar é o que você quer. A moeda é uma ideia universal de tentar unificar a linguagem do comércio, né? Olha que forte essa frase. Por quê? Porque se eu não tenho uma coisa que você quer, eu posso usar uma moeda como uma troca, e vai valer para nós dois. Assim, eu consigo o que você tem e você consegue me vender o que você tem também, tá? Então, começa a rodar a moeda de novo. Essa moeda, para você proteger essa concentração de riquezas, começam a colocarem aquela ideia de construir muros em volta das cidades, que são chamados burgos. Daí nasce a burguesia, né? A burguesia é aquele que mora dentro dos muros, dentro dessa região cercada de muros, é o burguês, né? E aí começam a surgir, por exemplo, a Liga Hanseática, que é uma forma de proteger, criar um monopólio dentro de onde hoje é a Alemanha, né? Para que as pessoas não compitam entre si, produto não compita entre si. Jornaleiros, para atender uma demanda, quem que é o jornaleiro? É aquele que trabalha uma jornada dentro de uma corporação de ofício, certo? Então, o que vai ser uma corporação de ofício? Vai ser uma forma de tentar manter a qualidade de um produto. Então, as empresas elas juntam vários artesãos, ainda, na verdade ainda não pode falar empresa, né? Não era uma empresa, mas um artesão começa a juntar artesãos para que eles trabalhem juntos e aí tentem garantir uma demanda, tentem garantir um comércio, uma qualidade de um produto. E a ideia das guildas é a mesma, por exemplo, da Liga Hanseática, né? De tentar defender, então, esses interesses de monopólio. É que a Liga Hanseática, ela tinha também o interesse de defender interesses em comum, né? Ela defendia, então, por exemplo, até defesa mesmo, né? Contratar aqueles nobres para defender esse povo, por exemplo. Mas a ideia das guildas é uma ideia muito mais de garantir o monopólio dessas corporações de ofício. Gente, vocês estão percebendo o que está acontecendo aqui? Está nascendo o embrião do capitalismo, né? Por quê? Porque nessa época, quem que juntava bastante dinheiro? Era quem produzia bastante, circulava bastante e ganhava dinheiro através dessa circulação dessa própria mercadoria. O famoso muambeiro, né? Essa ideia, a ideia do muambeiro mesmo. Você vai produzir, vai vender. Como que Portugal ganhava dinheiro, né? Lá no começo, entrando aqui um pouco na aula do Otavinho. A ideia de Portugal era muamba. Portugal pegava as coisas na Índia e vendia na Europa. Muambeiro, ia lá buscar e vender. Isso aqui também, o cara ele produzia e saía vendendo muamba. Em algum momento um cara vai perceber que você não precisa ter o produto para você ganhar dinheiro, mas você precisa ter o controle de quem produz. Quando você controla quem produz, você consegue ficar com lucro. É uma ideia marxista, quem vai falar isso é o Karl Marx, mais para frente a gente vai falar disso na hora certa. Mas a gente está vendo aqui, eu lembro que a gente teve uma live que as pessoas perguntaram, é aqui que está sendo o embrião do capitalismo. A ideia de que capitalismo, que é o capitalismo que perdura hoje no mundo ocidental, não, né? No mundo de hoje, ele começa a nascer dessa forma, tá? Aqui uma ideia de que é um burgo aí, né? Um burgo que dura até hoje. Hoje em dia essas cidades elas são cidades históricas, então quem puder fazer turismo para conhecer esse lugar é realmente muito lindo, bem legal. Se tiver oportunidade, vão, porque é muito bacana, tá? E como que isso se reflete no vestibular? Bom, a ideia dessa questão é aquela de sempre, né? Tem a questão, pausem o vídeo aí, vou ficar quieto uns 3, 4 segundos para que você... Vou olhar aqui, pronto, vou aproveitar, vou olhar o celular, ver se tem mensagem no WhatsApp, você pausa, vê aí. E a ideia é essa, né? Daquele jeito que a gente faz. São fatores responsáveis pela desarticulação das estruturas feudais. Então a gente já vai ler o texto pensando quais são esses fatores. Não que um texto desse tamanho pareça ter muito, né? Então a gente sabe que o que vai ter são as alternativas. Durante a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, o modo de produção feudal conheceu seu apogeu,
mas também foi nesse período que as contradições inerentes a esses sistemas avolumaram-se, que foi tudo que a gente falou na aula, né? Determinando sua superação. São fatores responsáveis por essa desarticulação das estruturas feudais, exceto. Essas questões de exceto são muito boas para que vocês estudem. Por quê? Porque a gente vai ter 4 questões certas e uma errada. Essa errada, se você conseguir corrigir ela e anotar as 4 certas no seu caderno, mano, você estudou. Entendeu? Você entendeu a matéria. Então vamos lá. Vamos começar pela E, que ela é muito mais legal de começar de baixo para cima, né? Exceto organização de expedições militares cristãs contra muçulmanos no Oriente Médio, pondo fim ao domínio secular dos árabes sobre o Mediterrâneo. Gente, isso é a definição do que é cruzadas. Nossa, na hora que eu li essa questão, eu falei, velho, se eles entenderem que isso é uma cruzada, pronto, tá ótimo, né? E aí você troca E por cruzadas, dá na mesma, isso acontecia mesmo, então tá certa, não é essa a nossa resposta. Ele quer o exceto, ele quer o contrário, o que não acontecia. Surgimento da burguesia como um novo segmento social que foi se definindo no rígido contexto da hierarquizada sociedade feudal. Outro resumo muito bom, tá? A burguesia, por conta daquele excedente, ela conseguiu entrar no contexto da hierarquizada sociedade feudal, e a gente vai entender as implicações disso ao longo do tempo, que vão culminar provavelmente não, né? Vão culminar na Revolução Francesa e na Revolução Inglesa, né? Quando essa burguesia quer começar a ganhar os direitos que eles acham que eles merecem, tá? Crescente urbanização conduzindo uma gradual especialização da economia, caracterizada pela cisão entre cidade e campo. Perfeito, perfeito, perfeito. Volta a acontecer a urbanização, quem estava no campo quer ir para a cidade, especialização da economia são as corporações de ofício. Desenvolvimento da atividade mercantil tanto a nível interregional quanto a longa distância. Gente, essas 4 são cara, são resumos da aula, né? Então, a E são as cruzadas, a D, surgimento da burguesia, a C, a migração do campo para a cidade, esse êxodo rural que acontece, a B, o desenvolvimento de rotas comerciais, né? É isso que ele quer dizer. Enquanto que a A brusca queda da produtividade na agricultura devido à resistência dos senhores feudais a técnicas agrícolas avançadas. Isso não é verdade, eu deixei para comentar agora sobre isso, em que apareceram técnicas novas, né? O arado, por exemplo, é uma técnica avançada que vai aparecer durante a Baixa Idade Média, tentando aumentar essa produção, tá bom? Então, fica a A como errada por conta desse finalzinho dela. E aí, só para citar, só para vocês verem como que ficavam essas rotas comerciais. Olha o que aconteceu, olha como tudo começou a se ligar de novo, né? Começou-se então a ter um escoamento desses produtos. Olha como eles saem. Cadê? Volta aqui. Aí. Olha como eles começam a sair da Europa. Olha como eles vão para a Inglaterra. Olha como eles viajam. Os produtos que saíam. Olha aqui Flandres, né? A região de Flandres é aqui, tá? Para vocês terem essa noção. A Itália está aqui, ó. Bari, Roma, que era a cidade do Papa, Nápoles. E aí vai ter Gênova aqui, certo? Eu não estou achando Veneza. Ó, Gênova e Veneza são as duas principais centros comerciais do Mediterrâneo. Eles até colocam com estrelinha. E aí vocês começam a entender, né, como que esses desdobramentos eles acontecem e o que isso vai implicar. A gente vê na nossa próxima aula, que eu pretendo postar o mais cedo possível. Afinal de contas, estou em dívida convosco, certo? Gente, dúvidas, incertezas e alegrias, estarei à disposição de todos vocês. Beijos e abraços, é nóis!